E aí pessoal, meu nome é Igor e eu vim da quantidade da série de vídeos sobre o Vue. Hoje usando o Ubuntu aqui, que meu Fedora deu um problema maluco lá, mas eu vou ajeitar ali depois, enquanto isso a gente vai de Ubuntu mesmo. Hoje a gente vai falar sobre componentes, né? É um tema que você vê muita galera falando aí, você via o Angular 1, né? Usando as diretivas lá, pelo menos antes de eles colocarem components, né? O Angular 1 tentando usar esses components através das diretivas, você vê o React até hoje a sua maior premissa é usando componentes. Tudo isso é incorporado na API de Web Components, que ainda está sendo escrita, ela está bem ruim assim, não sei mais ou menos o suporte dela. Eu não tenho muito conhecimento, mas a galera usa o Polymer aí para incorporar esse conceito nativo de Web Components. Tem até o site webcomponents.org, onde você vê vários componentes para usar, né, feito pela própria comunidade e tal. Mas o Vue ele também tem a sua forma de implementar componentes, assim como o React. E é super simples, muito tranquilo de usar. Então vamos ver como a gente usa isso. Eu já criei uma pasta aqui chamada Components, uma pasta não, né, um projeto chamado Components. Eu vou rodar ele aqui e o meu Atom já está aberto aqui, né? Vou jogar o Atom para cá, tá? Deixa eu jogar o Atom para cá. Eu vou jogar o navegador pra cá. Eu criei um projeto simples, aquele mesmo esquema que a gente já está acostumado, como a gente já fez nos outros. Deixa eu apagar o que está aqui. Apagar isso aqui também, não preciso. Beleza. Apagar o style também. Beleza, não precisa nem da tag style. Vamos lá. Vamos dizer que aqui no nosso app, deixa eu dar um Ctrl S para salvar, puxar um inspect aqui, beleza. Vamos dizer que a gente está lá na nossa aplicação e que a gente tenha um header lá, e nesse header você tem lá um H1 hello from header, e eu tenho um article lá chamado, olha minha criatividade, hello from article, olha que legal, é muita criatividade, eu sei. Então vamos dizer que essa é a nossa aplicação, você tem um article e você tem um header. Se você for pensar em componentização disso aqui, como você tem uma aplicação simples, né, você ia separar em article, header. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai na pasta source, criar uma nova pasta chamada components. E quando você está lidando com components, o legal é você colocar o nome da pasta e um arquivo principal que é o nome do componente principal. Então, por exemplo, vou criar uma nova pasta dentro do component chamada header. Header desse jeito escrito não, né? Header escrito certo, é claro. Header. E dentro dessa pasta header você vai ter o seu componente principal, que é o header.view. Nossa, hoje está difícil, né? Hoje está difícil. Header.view. Beleza. E dentro desse header.view você vai colocar o conteúdo. Beleza. Agora eu vou colocar o conteúdo do header. Lá no negócio, eu tirei o do header daqui. Pode ver que sumiu ali do lado. E vou colocar o conteúdo do header aqui. Legal. Agora que eu já tenho o header ali, o arquivo criado do header principal, vocês já vão ver como funciona esse esquema aqui de pastas com o nome do arquivo principal dentro da pasta. Aqui agora o que eu tenho que fazer é importar o arquivo. Então, importar header from components header.view. Beleza. E para mim registrar esse component no meu app, é só você colocar o atributo components. E aqui você coloca o nome do component. Então, header. Header. Aqui eu estou usando notação S6, né? Se o nome da chave for o mesmo nome do objeto, só precisa colocar header que ele funciona de boa. Então, beleza. Salvei, ele está registrado.
Agora, para ele poder funcionar, é só eu usar a tag header lá no meu HTML. Então, header, ele funciona. Só que, se você vier aqui no console, cadê? Ele te dá um alerta, eu vou te dar um alerta falando para você não usar diretivas, não criar components com o mesmo nome de diretivas embarcadas. Então, por exemplo, no HTML eu tenho uma diretiva chamada header, e eu criei essa daqui que está meio que conflitando. Aqui não dá tanto problema, porque por causa da etapa de compilação, esse negócio, virtual DOM e tal. No Vue 1 tem esse problema, mas não é bom você fazer isso. Agora no Vue 2 nem tanto, mas não é uma pegada legal. O ideal seria você colocar, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante gente fazendo é colocar um prefixo. Então, por exemplo, coloca um prefixo aqui, tipo, sei lá, o nome da tua aplicação e header. Aí você tem ali um nome que nunca vai bater, apesar de estar escrito header. Mas é só a maneira de você conseguir fazer isso sem dar conflito com as tags do HTML mesmo. Agora eu já separei o header, vamos criar aqui o article. Não é aqui, article, beleza. E o article. Vamos colocar um arquivo nele, article.vue, que é o arquivo principal, como eu tinha mencionado com vocês. Beleza. Vamos pegar aqui o article. Salvei, saiu dali, né? Vamos colocar ele aqui. Vamos importar ele aqui. Opa. Importar. Dar o nome. E colocar mais um componente aqui. E agora é só eu usar o article aqui, assim como eu usei o header. E ele segue funcionando. Normalmente ele me dá aquele aviso lá para mim não usar o mesmo nome, mas ele segue funcionando normal. Agora essa pegada que eu falei é sobre seguir essa arquiteturazinha aqui de você ter uma pasta components, ou depois dentro da pasta components, a pasta do teu componente, dentro da pasta do teu componente, tem um arquivo principal que seria o wrapper do teu componente, é exatamente essa pegada aqui. Então, por exemplo, eu tenho um header, vamos dizer que no header eu tenho um botão não, né? Vamos pensar numa coisa mais abrangente. Não sei, eu acho que no header não vai dar para mostrar. Vamos pegar o article aqui. Aí aqui dentro do article eu tenho aqui hello from article, mas aqui eu tenho um form aqui dentro. Então eu teria esse form, ele estaria aqui dentro, eu poderia criar um componente separado para ele. Seria um article, vamos chamar ele de article form. Então ele você colocaria separado em algum outro lugar, porque o componente você tem todo aquele negócio de validação e essas outras figuras à parte. Então vamos dizer que aqui eu tenho o meu form, que é super complexo, e eu quero separar ele em outro componente, mas ele vai ser um componente que vai pertencer só a article. Uma maneira de eu fazer isso é fazer essa forma que eu falei com vocês. Eu vou aqui, crio um article form, né? Beleza. Boto ali, pego o meu conteúdo que está aqui. Sumiu ali, salvei. E coloco ele aqui. Beleza. Agora eu importo aqui nesse arquivo aqui. Import form, article form. From article form. Beleza. É só registrar aqui agora. Article form. Beleza. Cadê? Tô fazendo certinho. Me lançou um erro aqui. Não consegue resolver article form. Escrevi certo? Não, escrevi errado. Colocando minúsculo aqui. Beleza. Agora, como eu usei antes, é só usar aqui da mesma forma dentro desse componente, que vai seguir funcionando. Então, eu coloco aqui article form e ele segue funcionando. Então, você tem essa arquiteturazinha que seria a pasta do seu componente, a pasta o arquivo principal do seu componente dentro da pasta do seu componente e os arquivos que o compõem.
E essa segue, vamos dizer assim, a forma de você usar componentes. Então, é uma forma muito tranquila, viu? Tem uma coisa muito bacana para criar componente nessa, vamos dizer assim, esse fluxo. Segue o mesmo fluxo do React, né? Só que sem o JSX, mas isso é outra história. Se você vir aqui, cadê? Por exemplo, no caso aqui ele não, aqui no caso ele identificou o nome do componente, mas tem vezes que ele não, ele coloca aqui componente desconhecido. Mas é só uma dica. Mas tem vezes que ele coloca que o componente é desconhecido. Mas é só porque você não colocou o name, por exemplo. Então é só você colocar o name que tá tudo certo. É só umas firulazinhas. Mas a pegada de componente é dessa forma. Você tem formas de comunicação, de componentes passando a informação, tanto sendo por eventos, tanto sendo por ops, tanto sendo pela implementação de Flux, né, que é o Vuex. Mas, no geral, a pegada de componentes com Vue é essa. É muito simples. Você não tem dificuldade para aprender. Se você veio de React, por exemplo, vai ser tranquilo, que é praticamente a mesma pegada. Então é isso aí, pessoal.